Boa noite, boa noite. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer imenso estarmos juntos. Esse é o momento da reunião pública da palestra de divulgação doutrinária, onde nós vamos ouvir um convidado da casa que vai nos trazer a oportunidade de reflexões importantes em torno da nossa doutrina espírita. Sempre um ponto doutrinário nos é explicado, é lido, comentado. É muito importante para todos nós esse momento. O nosso convidado de hoje é o vice-presidente de nossa casa, nosso querido companheiro Dirceu, que já se encontra ali, ó. Beleza. Dirceu já está aí. Nós agradecemos muito a participação do nosso Dirceu. Nós pedimos para que mantenham os seus microfones fechados. Ele terá até 50 minutos para fazer a sua exposição. E logo em seguida, eu irei fazer a visualização terapêutica e a irradiação. A Casa de Patuíra mantém um trabalho essencial, respeitável. Nós estamos atendendo 85 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, experimentam a prova da fome, dos apertos financeiros. Temos, então, a função da mão amiga, da mão que ajuda sem nada cobrar. Mas precisamos de ajuda para ajudar. Ao dar início aos trabalhos, a leitura do livro Mais Luz, Chico Xavier é o Médium, Patuíra é o Espírito. A lição é número 7. Em nós mesmos. A dificuldade nasce do campo de nós mesmos. Aqui, na vida espiritual, consideramos como sendo um dos obstáculos mais duros de superar aquele que procede de nossa própria incompreensão à frente da vida. Surgem diante de nós as nuvens pequeninas, insufladas aos nossos corações por inteligências desencarnadas, que ainda não se compadecem com os nossos anseios de ajustamento ao Evangelho do Senhor. E nós, que nos mantínhamos firmes, acima de todos os assaltos, trememos em nós próprios, amedrontados e irritadiços. A hora é de calma e reflexão, de modo a reconsiderarmos atitudes e caminhos. Irmanemo-nos. Diante do Senhor, nossos corações estão fundidos num só coração. Nossas almas, por estranho pareça, habitam um só corpo, a obra. E a nossa colaboração na obra de Jesus constitui o nosso próprio retrato, endereçado ao futuro. Esqueçamos as pequeninas desinteligências que nos assediam por todos os lados, da parte daqueles que ainda não nos apoiam os desejos de redenção e progresso. Confiemo-nos uns aos outros. Não permitamos que a insegurança nos ameace. Guardemos serenidade no amor que nos reúne uns aos outros. Paz íntima, paz por dentro. Vamos à nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, amigo divino, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de estarmos aqui mais uma vez em tua casa abençoada de paz e de luz. Rogamos, amigo Jesus, que nos abençoe com forças, com bom ânimo, abençoando o nosso companheiro que fará uso da palavra essa noite.
que ele possa receber a boa assistência dos guias e mentores dirigentes desse trabalho. Se conosco, Senhor, dando-nos a tua doce paz. Que assim seja, graças a Deus. Dirceu Ferreira é vice-presidente da Casa de Batuíra, trabalhador da primeira hora. Vamos então ouvi-lo com atenção e carinho. A palavra está com você, professor Dirceu. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, a oportunidade, porque quando nós trazemos um estudo, nós é que aprendemos mais, né? E coube para nós o estudo para a noite de hoje, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre os itens 11 e 14. E o item 11, esses dois itens, o primeiro está em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 e 2, e o segundo é em João, capítulo 8, versículo 3 a 11. E Mateus inicia dizendo, né, o título do nosso estudo: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que tema tão atual, né? Tão presente em nossas vidas. E o item 14 está nas Instruções dos Espíritos, que fala do perdão das ofensas. E Mateus, ele diz: não julgueis, a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Forte, né? Então, quer dizer, aí já começa toda a nossa reflexão, né? Quando nós julgamos o próximo, nós também seremos julgados na mesma proporção. Portanto, temos que ter um cuidado muito grande em julgar as pessoas. E aí, João traz para nós aquela passagem de Jesus, onde ele faz a citação da mulher adúltera. E Jesus encontrava-se na praça, né, conversando com aqueles necessitados, quando, de repente, um barulho, uma balbúrdia, uma gritaria, e eis que surge uma mulher correndo, né? Logo em seguida os fariseus, e aí vão até a presença de Jesus, né? E aquele alvoroço, ela desesperada, e eles pararam diante de Jesus e perguntaram: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Qual a sua opinião a respeito? Olha, uma pergunta capciosa, porque nós sabemos que tantos esses homens, eles queriam de toda forma com que Jesus fosse contrário às leis. E aí, para acusá-lo de alguma coisa. E naquele momento, prevalecia a lei de Moisés. Por isso que eles fazem a pergunta: qual a sua opinião a respeito? Jesus, nesse momento, olhando todos com pedra nas mãos, abaixa. Ele se abaixa e ele começa a escrever na terra com os dedos. Mas eles insistem, né? Ele continua insistindo. E aí Jesus se levanta, e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Logo em seguida, ele se agacha de novo e continua escrevendo na terra com os dedos. Passado alguns instantes,
ele vendo os primeiros que começaram a abandonar aquela situação foram os velhos, os mais velhos. Atire a primeira pedra, aquele que estivesse sem pecado. Então, os mais velhos começaram a se retirar. Aquele silêncio, né? Vem a vergonha e ele agachado, abaixado, escrevendo. Né? E eles vão se retirando, vão saindo, né? Devagarzinho, com toda certeza cheios de vergonha, né? Estavam julgando, se achavam o poderoso que poderia tirar a vida de uma pessoa através de pedradas, que é o que realmente era a lei. E Jesus, num determinado momento, o silêncio realmente cessa e Jesus se levanta. Ele se levanta, se dirige à mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? E ela, ainda assustada, sem entender muito bem, ela diz... Perdão. O Jesus levantando e pergunta: mulher, onde estão os seus cuidados? Ninguém a condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus se dirige a ela e diz: também eu não te condenarei. Vai-te, não tornes a pecar. Então, essa passagem, e ela é interessante porque Jesus fala com a mulher: eu não a condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Um ensinamento. Quer dizer, ele não foi contrário às leis, a lei de Moisés, e, no entanto, ele dá uma lição para aquela mulher: vai-te, não peque de novo. Mas é interessante que o irmão X, no livro Contos e Apólogos, há um título, A Lição do Discernimento, e esse livro foi pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, psicografado por Chico, que ele narra, ele dá continuidade a essa história, porque não terminou ali. Porque junto a Jesus tinha outras pessoas e também o Simão Pedro. E Simão Pedro ele era muito rígido. E aí, depois que aquelas pessoas saem, a mulher sai, eles começam a caminhar. E Pedro se dirige a Jesus e questionando a posição dele, dizendo: Senhor, a lei é para evitar outros fatos como esse não se repita. Ele diz a Jesus. Jesus, serenamente, com aquele ar doce, meigo, ele diz: Pedro, tenha prudência em suas avaliações. Quem sabe ela não estava passando por alguma dificuldade e que também poderia existir outra figura nessa história, outra personagem nessa história. Isso Jesus falando para Pedro, Simão Pedro. Quando Jesus faz essa referência para uma segunda personagem dessa história, Pedro diz a Jesus: nesse caso, o cárcere e o açoite iriam funcionar para essa segunda pessoa, essa que cometeu o ato com a mulher. Nesse momento, eles estavam caminhando, normalmente conversando, e Jesus tentando mostrar a Pedro para ele pensar com um pouquinho mais de serenidade com relação ao seu julgamento em relação à mulher. Mas estava caminhando próximo a Jesus e Pedro uma mendiga. E quando ela ouvindo a conversa de Jesus com Pedro e vice-versa, ela diz assim: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graça seja dado a Deus nosso Senhor. A mulher que seria apedrejada
é filha de minha irmã, que é paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças, e viemos ao mercado em busca de alimento. Peirávamos daqui quando fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, ou seja, para que ela fosse apedrejada. Olha a profundidade. Uma mulher acusada de adultério iria ser morta através do apedrejamento, e tudo isso se passando, e Jesus, em silêncio, serenamente, ouvindo aquele diálogo, aquela mulher falando. E na mesma hora, Simão Pedro, lhe pergunta à mulher, enraivecido: onde está essa pessoa, esse miserável? E a mulher diz: olha, ali. E apontou uma casa de peregrinos. Jesus, mantendo serenamente, tranquilidade, observando tudo, sem uma palavra. E aí Pedro, naquele ímpeto do ódio, do rancor, vamos levar ao cárcere também para que ele seja açoitado. E Pedro parte imediatamente, entrou na casa com os punhos cerrados e encontra um jovem atrás da porta, trêmulo de vergonha. E acontece um fato interessante. Ele naquele momento que ele viu o jovem, ele fica estático, ele perde a cor, ele fica totalmente atônito em relação àquela pessoa. E Pedro, naquele momento daquela dor, ele descobre que aquele rapaz de nome Efraim, que era filho de Zafar, pupilo de sua sogra, irmão de criação de sua esposa e comensal de sua própria mesa. Ou seja, ele era cunhado de Pedro. E aí vem a pergunta: quando você condena uma pessoa que você não conhece, é uma coisa. Mas e quando você descobre que aquela pessoa que cometeu um ato totalmente contrário às leis, que é um parente, uma pessoa tão próxima de você? Ele teria coragem de levar ao cárcere para ser açoitado? E nesse momento, ele, naquela dor profunda, ele vai até Jesus. E Jesus o abraça carinhosamente e lhe diz: é preciso, antes de julgar, conhecer toda a verdade. E o castigo, toda a verdade. Ou seja, antes de nós julgarmos, nós temos que ouvir as partes. Isso acontece muito. A pessoa conta uma história, imediatamente você tem uma posição, sem ouvir a verdadeira história, ou seja, ouvir o outro lado. O que aconteceu? E que, na verdade, essa mulher não tinha praticado o adultério. Simplesmente, numa difamação, numa calúnia, ia levar uma pessoa à morte. Hoje, o que nós assistimos? São os fake news, estão aí, dentro dos tempos atuais. As pessoas difamando, as pessoas falando mentiras, as pessoas criando verdadeiras situações de constrangimentos para outros, sem sequer, muitas vezes, conhecer, saber com profundidade quem é aquela pessoa. Quantos de nós, talvez, que estejamos aqui nessa sala, já não cometemos através de palavras ou ato ou pensamento? Porque o pecado, entre aspas, não está só no que sai da boca, pela boca, mas o pensamento. Quando você deseja algo ou uma pessoa equivocadamente, sem conhecer, isso acontece na questão
nas questões aí jurídicas, às vezes vai uma pessoa para ser testemunha que ele não conhece o outro lado, né? Pessoa, olha, você aqui é meu amigo, essa é a minha história e tal, você vai lá como testemunha? Ah, não, vou, pode deixar que eu vou lá. Mas não houve o outro lado. Então, quer dizer, nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação ao julgamento, porque julgar é muito triste, julgar é uma coisa muito perigosa. E no livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, tem uma passagem 25 que Joana dá uma mensagem lindíssima, quando ela diz: sempre que interrogado a respeito de alguém, forneça impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencie ou elucida com bondade, evitando piorar a situação ou torná-la mais divulgada. E ela continua dizendo assim: não és fiscal do comportamento alheio, nem ontem não se encontra não é fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Joana de Ângeles. Quer dizer, ela traz um recado para nós importantíssimo. Né? Antes de nós expressarmos qualquer opinião a respeito de qualquer tema, de qualquer assunto, e principalmente da pessoa, de uma pessoa, é preferível o silêncio. É preferível evitar um comentário, porque esse comentário ele pode vir a crescer. É quando nós recebemos nos nossos meios eletrônicos uma mensagem que está lá sem a pessoa que foi encaminhada, e sem você saber, você simplesmente coloca no seu grupo aquelas mensagens, aquela opinião que você jamais nem poderia imaginar que isso estivesse acontecendo. E está acontecendo muito nesse momento, onde pessoas acham que podem tudo. Né? Há pessoas que parece que a vida deles se resume em ficar na frente de um computador criando fake news, que é a palavra que hoje se usa tanto. Mas voltando no Evangelho, lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, aí Simão, ele fala, porque Jesus falava muito do perdão. Jesus falava muito de caridade. E aí teve aquela passagem que Simão Pedro se dirige a Jesus e pergunta, né, já que tem esse caso, já que você tem que perdoar, né, que é a situação que Simão Pedro se encontrou naquele momento difícil, e onde Jesus fez com que aquelas pessoas saíssem daquele ambiente terrível, onde ia produzir uma situação muito complicada. E aí Simão Pedro, lá no capítulo 10, ele faz aquela pergunta: mas Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecados contra mim? Está até 7 vezes. Jesus responde a Simão Pedro: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, para cada ofensa. Então vejamos, não tem limite, não tem, é eterno, nós vamos estar sempre perdoando, né? Porque 70 vezes 7 vezes cada ofensa, então nós passaremos as nossas vidas nos exercitando para perdoar. Mesmo aquele, como diz Joana de Ângeles, que comete ou é solicitado que dê uma opinião, mesmo para aquela pessoa que tem uma vida irregular. Silencie,
ou traga uma outra informação para não aumentar aquela problemática que aquela pessoa tem. E no livro O Amor Jamais Te Esquece, pelo espírito Lúcio, psicografada por André Luiz Ruiz, tem uma passagem muito interessante. Na verdade, são duas passagens, que ele fala sobre Zacarias e Jesus e Zacarias e Josué. Mas Zacarias e Jesus, o que aconteceu? Nós sabemos que Jesus, por onde ele andava, tinha uma multidão de pessoas, né? Todos queriam ouvi-lo, porque Jesus trazia a boa nova. Acho que aquelas pessoas não sabiam, não tinham conhecimento da beleza desse homem, desse ser, desse espírito, que trazia tanto conforto, tanta cura. A cura ajudava, porque era necessário naquele momento que Jesus praticasse, né, diante das pessoas, as curas. Mas mais importante do que a cura era o que ele falava, o que ele expressava. Então é aquela multidão. Mas nós sabemos, perdão, o livro traz também uma informação que no meio daquela multidão, e após Jesus ter escolhido os 12 apóstolos, Zacarias era um homem idoso. E ele era casado com uma jovem. E essa jovem foi pega em adultério. E se dirigiram, né, os amigos se dirigiram para Zacarias e perguntando, olha, ela cometeu adultério e ela tem que ser apedrejada. Mas Zacarias, ele era uma pessoa boa, de um coração bom, de uma alma boa. E ele vendo aquela situação, ela era bem jovenzinha, e ele homem maturo, mas a atitude dela realmente foi equivocada. Ele não sentiu confortável de acusá-la, de fazer com que a lei fosse cumprida. E ele a perdoou. Mas isso trouxe um problema muito sério para Zacarias, para ele mesmo, porque ele começou a ser chacota, ele começou a ser maltratado na cidade, chegando ao ponto de ter que sair da cidade, porque ele não aguentava mais. Mas ele já tinha ouvido Jesus, ele já tinha participado de algumas palestras de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus. E nesses ensinamentos, Jesus fala para ele sobre o perdão, né? Ele fala para aquela multidão, como é importante perdoar. E isso confortou Zacarias. E aí ele chegou à conclusão de que ele tinha um coração generoso e deu a liberdade à mulher para seguir o caminho com quem ela achasse que era melhor. E interessante que essa passagem, esse livro, ele traz uma história lindíssima de Zacarias, porque além daquela multidão, além dos 12 apóstolos que tinham sido escolhidos por Jesus, estavam ao seu entorno, existia um grupo de mais ou menos 70 pessoas que eles acompanhavam Jesus para todo lado. E chegou o ponto até de Zacarias e essas pessoas 70, de serem considerados, apesar de ele não ter participado, ser nenhum dos 12 apóstolos, mas eles davam um apoio muito grande a Jesus. Tanto que quando Jesus ia para outras cidades, eles estavam sempre, muitos iam na frente para ver o local, para fazer o convite, etc, etc, etc. Então, era um grupo de pessoas que realmente estavam junto com Jesus todo o tempo todo, e para onde ele ia. Isso conta a história, o Lúcio conta essa história, que é lindíssima. E existem outras passagens que depois até Jesus, né, ele se dirige a Zacarias pela simplicidade, pela humildade, pelo amor que ele tinha para com as outras pessoas. E ele passou até a ser respeitado por aqueles 12 apóstolos, por Jesus e por todos mais. Então, quer dizer, é uma lição que serve para nós. Quer dizer, mesmo às vezes, nós somos colocados, assim, vamos dizer, em provas, que alguém cometa um ato
que nos traz um desconforto muito grande, mesmo diante disso, nós precisamos perdoar. Porque quem perdoa, como Zacarias cita, o coração dele é generoso ele tirou um peso do peito muito grande, ele sentiu realmente que ele fez a coisa certa, porque pelos diálogos, pelos estudos, pelaquela mensagem que Jesus trazia da Boa Nova, o confortou. E essa história se dá prosseguimento depois que até Jesus dá uma missão para ele, né? Para ele dar continuidade àquele trabalho que ele estava realizando, porque Jesus aproveitava realmente daquelas pessoas que entendiam um pouco mais. E aí, essa história ela é muito linda porque ele vai até ajudar, a pedido de Jesus, outros irmãos que até se encontravam presos, para que levasse a palavra, para que levasse aquela boa nova. E isso daí reunia outras pessoas se encontrando, se achando com essa responsabilidade muito grande, né? Lembrando que o exército de Jesus, né, quando ele foi questionado, né, pelos homens da lei, né, pelos sacerdotes, né, quem era ele que era responsável por trazer a Boa Nova, né, e cadê o exército dele? E Jesus falava que o exército dele são aqueles humildes. E estamos nós aqui, 2022 anos, ainda tentando entender todas as mensagens do nosso querido Jesus. Então, e com isso daí, Zacarias entendeu a beleza do perdão. A beleza do perdão como fortaleza da alma. Porque quando você tira, o perdão é você tirar um peso da sua alma. Quando você perdoa, você se desliga daquela pessoa que te causou a dor. Isso é importante que nós entendamos. Quando você perdoa, enquanto você não perdoa, você está ligado àquela pessoa. Né? O seu sentimento, os seus pensamentos, está ligado àquela pessoa. E o perdão te proporciona exatamente isso, a liberdade. Esquece, eu não quero mais, desejo para aquela pessoa tudo de melhor. Mas isso é fácil você falar, é muito fácil, eu não sou Jesus, eu não sou espírito elevado, mas é um exercício. Hoje nós já temos a capacidade, hoje nós que estamos aqui nessa sala, nós já temos a capacidade de entender isso. Nós temos a capacidade hoje de exercitar esse dom, essa beleza, tirando de nosso corpo. Quantas doenças são geradas pela falta de perdão, pela mágoa, pela tristeza, pelo rancor, pelo ódio. Quantas doenças! Muitas vezes a pessoa traz uma doença terrível que ela mesma causou. Ela causou como? Pelo aquele sentimento que ela ainda tem por aquele outro que causou um mal-estar nela. Então se desligue daquela pessoa. Porque se você não perdoar nesta vida, com toda certeza vocês terão que voltar. Não é a lei? A lei não é de causa e efeito, ação e reação? Nós, em família, nós estamos reunidos nessa grande família, não é para nos ajustarmos? Não estamos em família por acaso. Estamos numa família, reunidos numa família, onde nós temos que exercitar. Porque nem todos que pertencem àquela família são maravilhosos, são belíssimos, são deliciosos. Não. Existem aqueles mais difíceis. Existem os mais fáceis, mas existem os mais difíceis. E os mais difíceis é exatamente essa oportunidade que Deus nos dá do perdão. E não é o perdão para o outro, é perdão para nós mesmos. Porque nós vamos nos livrar do problema. Nós vamos estar garantidos, fortalecidos pelo esse amor, porque surge de dentro de nós um amor tão grande que nós mesmos não conhecemos.
Isso daí, essa é a lição de Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 a cada ofensa. Até porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos aqui para exercitar o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Já falamos diversas vezes, nós estamos presos à lei de progresso. E a lei do progresso é o exercício. Ah, mas eu não consigo. Faz o seguinte, todas as noites antes de dormir, nas suas preces, envolve aquela pessoa em pensamento. Dê uma rosa para aquela pessoa. Ore por aquela pessoa. Deseja para aquela pessoa o melhor para ela. Em pensamento, nas suas preces. Pede os amigos espirituais para que ajudem. Pede os amigos espirituais para tirar esse sentimento de dentro de você. Porque é só assim que nós vamos nos curar. E volto a repetir, quantas doenças, inclusive algumas que comprovadamente que é devido a mágoas, a tristezas, a falta do perdão. Veja como é bom falar de Jesus. Veja como é bom, como Hélio Abreu, falar desse evangelho. Como é bom estar junto a amigos. Como é bom, ser caridoso. Ah, vamos sair daqui anjos e santos? Não! A nossa caminhada ainda é muito longa. Nós ainda iremos e voltaremos muitas vezes. Porque se assim não fosse, Deus não seria bom. Deus não seria justo. Porque se nós que temos uma atitude, nós que temos uma vida correta, digna, e outros que não têm, e todos são perdoados, sim, Deus perdoa todos, mas não significa que ele não vai contestar o próprio Jesus. Né? Quando ele fala com a moça, não tornes a pecar, é um ensinamento. E Jesus sabia que ela não tinha praticado adultério, é lógico, porque mesmo diante da situação que Simão Pedro trouxe, a colocação dele, a atitude dele, do ódio imediato, do rancor, Jesus deixou que ele fosse até o último instante, quando ele se diz que se você depara com um filho. O rapaz participava da ceia na casa dele. Mas vamos imaginar nós. Você vai acusar uma pessoa, você vai e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e de repente você descobre que foi o seu filho. A sua atitude será a mesma? E aí? Há poucos dias, lemos uma história de uma desembargadora que fez tudo para tirar o filho dela da cadeia. Né? Que traficava produtos tóxicos. Então, quer dizer, vale para os outros, mas não vale para mim? Essa é a questão. É exatamente isso que o Evangelho traz para nós, para que nós possamos estar sempre atentos. Você vê, esse momento, desde que Jesus chegou à Terra, ele sofreu todas as amarguras, todas. Pessoas simplesmente, sem ele ter feito absolutamente nada, chegaram ao ponto de julgá-lo, chegaram ao ponto de levá-lo até a situação plena da sua própria vida terrena. Olha, e Jesus, eu pergunto, algum momento ele levantou a voz? Ele sequer levantou os olhos? Não. É lógico que ele veio para nos ensinar. É por isso que ele diz, eu não vim mudar a lei, vim apenas fazê-la cumprir. E qual é a lei? A lei do amor, a lei da fraternidade. É exatamente isso que nós precisamos exercitar em nossas vidas. A lei do amor, a lei da fraternidade, a lei do carinho, né? A indulgência, o perdão das ofensas, a benevolência.
São essas questões que é o convite para nós. Porque não adianta também nós irmos para casas espíritas, para os templos religiosos, lá fazer toda aquela, ouvir a palestra, ou ir lá ajoelhar lá perante o sacerdote, e depois sair daquele ambiente e continuar sendo a mesma coisa, a mesma pessoa. Ah, mas eu nasci assim e eu sou assim. Meu Deus, cadê a lei do progresso? Nós nascemos assim, mas temos que sair daqui diferente. Nós temos que sair daqui muito melhores, como nós estamos hoje, com toda certeza, muito melhores hoje do que nós fomos ontem. Então, esse é o convite que Jesus nos faz. E no livro Bênção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, também psicografado por Chico, lá no capítulo 27, Razões para Amar os Inimigos. Amar entre aspas, você não... Inimigo também, entre aspas, né? Porque hoje nós já não fazemos inimigos, né? Podemos ter desafetos. Desafeto até porque você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro, né? Hoje é muito isso, né? Está em voga isso daí, né? Eu gosto de fulano, detesto o ciclano não gosta e detesta o outro, aquela guerra, aquela briga, né? A gente vai assistir, a gente assiste através dos meios de comunicação, as pessoas vão para um estádio para assistir um espetáculo de futebol, saem igual animais, brigando, se matando, se destruindo, pancadaria. Qual o objetivo? Qual é o objetivo disso? Então, Jesus, nesse livro, Bênção de Paz de Emmanuel, pelo Espírito Chico, diz assim, Emmanuel, a serenidade e o apreço com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Olha, eu vou repetir, e é exatamente isso que estou falando. Isso no livro Bênção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, capítulo 27, Razões para Amar os Inimigos. A serenidade era o que Jesus tinha. Quando Simão Pedro estava lá fazendo, enraivecido, Jesus manteve a serenidade. E não contestou. Jesus quis realmente que Pedro chegasse até aquele ponto onde ele chegou. E ele fala, a serenidade é o apreço para com os inimigos. A serenidade são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. A serenidade e o apreço. Aí eu vou viver abraçado com o meu inimigo, com o meu desafeto? Não, precisa disso. Mas também não pensa. Não pensa. Tira esse sentimento ruim. Há pessoas que têm problema com os pais que têm problema com os filhos. Olha, nós não estamos assistindo aí pais tirando vida de filhos e filhos tirando vida de pais, ao ponto que nós chegamos. Isso tudo por quê? Porque não tem Jesus no coração. Porque não tem amor no coração. Porque não tem ternura no coração. Porque não tem caridade no coração. Às vezes, pela ambição dos bens materiais. Mas os bens materiais? Nós falamos dos bens materiais? É isso que nós vamos levar daqui? Eu desencarnei, vou levar o carro, a casa, a caneta, vou levar o dinheiro, o ouro, o diamante? Absolutamente. Nós só vamos levar daqui aquilo que nós construímos de melhor, moralmente falando. Por isso, eu volto a repetir, Jesus diz sempre, amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer com o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse contigo. Essa é a lição. Esse é o aprendizado. Esse é o convite. E é por isso que nós estamos aqui estudando, nos esforçando para sermos melhores. Vai ter um momento que nós vamos cair, tropeçar. Lógico que nós vamos tropeçar. É lógico que nós vamos tropeçar. Chico tropeçava.
E Emmanuel ia lá e puxava a orelha dele. Chico, aquela bondade, aquela ternura, aquela pessoa doce. Lembra de Chico? A gente via Chico na televisão, aquela doçura. Você lembra do Papa João Paulo II? Aquela pessoa, aquele homem, ele aparecia nos meios de comunicação, ele irradiava, eu pelo menos sentia uma vibração, uma coisa linda, pessoa doce, meiga. Chico é doce. E quantas pessoas que nós vivemos que são pessoas doces, pessoas doces. São aquelas pessoas que te dá prazer de você estar junto. Então, se nós já conhecemos esse lado, nós precisamos ser doces também, para que as pessoas sintam o prazer de estar conosco. Por isso que nós temos que perdoar. O perdão das ofensas é exatamente isso. Nós temos que perdoar para que nós possamos também ser perdoados. Porque, com toda certeza, às vezes, desavenças que você traz durante tanto tempo, às vezes com um pai, com uma mãe, isso daí é coisa atual? Não. Muitas vezes, quem gerou a situação de hoje foi você mesmo, em vidas passadas. Aí, a sua mãe, seu pai, seu irmão, um parente qualquer, não tem muita afinidade contigo. Aí, eu, então, falo uma coisa que vem aquele ranço, entre aspas, do passado, mas é do passado. Nós já não falamos que nós estamos construindo o nosso futuro? Se nós estamos construindo o nosso futuro, temos que esquecer todas essas situações que nos incomodam. Vamos nos livrar disso. Mas fez, mas me tirou, eu perdi. São bens materiais. Perdeu porque tinha que perder. Perdeu porque tinha que perder. Mas aquele meu irmão que ele ficou com a casa. Casa, é bem material. Esquece. Nós temos que passar pelo que nós passamos, mas temos que aprender. E o aprendizado ele está exatamente na questão do perdão. Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. E, finalizando, lembrar aquilo que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, quando nós começamos a nossa reflexão. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós que estamos nessa sala, nós estamos sem pecado? Nenhum? Nós não estaríamos encarnados. Com toda certeza nós não estaríamos encarnados. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós. Nós estamos exercitando. Com toda certeza, já dissemos isso também. Nós hoje estamos melhores do que ontem. E amanhã estaremos melhores do que hoje. Num esforço imenso. Mas essa é a proposta. Que graças a Deus nós hoje entendemos. Hoje nós conhecemos um pouco mais desse evangelho tão esclarecedor. Mas que faz com que realmente mexa com a gente. Porque, lembrando, quanto mais você conhecer, mais será cobrado. Por isso que muitos não conseguem, às vezes, ficar na casa espírita muito tempo, que tenha estudo. Porque quando você vai se esclarecendo, pense bem, quando nós erramos, a consciência não vem imediatamente, você está fazendo coisa errada. Você mesmo com você, a nossa consciência já não nos chama atenção? Se a nossa consciência nos chama atenção, é porque esse evangelho está entrando dentro de nós. Olha que interessante. Porque nós estamos aprendendo a conhecer o evangelho de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. A proposta de Jesus. E eu espero, com todo desejo, que nós possamos continuar nessa luta constante de nós para conosco mesmos. Nesse grande objetivo que é nos melhorarmos como espíritos encarnados. Quiçá, numa nova oportunidade reencarnatória,
estaremos de novo juntos e dando graças a Deus por conhecer esse evangelho tão abençoado, tão lindo. Essa é a reflexão da noite de hoje, muito singela, mas de coração, que eu trago para vocês. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e a paciência para me ouvir. Muito obrigado, Dirceu. Nós agradecemos muito as palavras suas da noite e vamos convidar a todos agora para fazermos a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os nossos olhos e nos imaginar entrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos ajuda com tanto carinho. Ele diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com alegria. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo paz, harmonia, saúde, bem-estar. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio visitam as nossas células físicas e espirituais. E nesse momento nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos, vamos à irradiação. Jesus amado, Mestre e Senhor de nossa caminhada, agradecemos imensamente a oportunidade a nós ofertada de estarmos aqui, mais uma vez, em Tua presença mentalmente. Rogamos por aqueles cujos nomes se encontram nas cadernos e nas pastas da Tua casa de Batuíra. Imploramos por aqueles que estão em nosso pensamento, criaturas que sofrem muito mais que nós. Pedimos socorro e ajuda, Senhor, em favor daqueles que estão a chorar em todo o mundo, nos dois planos da vida. E isso, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, liberta-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar abundantemente, possa nos dar saúde, paz e harmonia. Muito obrigado, fique